Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Qual é a frase? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. Talvez você não concorde comigo e hoje eu quero te explicar por que eu falo assim, né? Por que eu falo para vocês, olha, não pensa muito no dia de amanhã, mas pensa mais no dia de hoje. Eu não estou querendo dizer para você que você não deve planejar, que você não deve pensar no futuro, que você não deve, porque afinal de contas, eu vou contar a minha rotina. A minha rotina, a minha vida, eu penso muito nas coisas que vão acontecer e apenas controlo as coisas que estão acontecendo. Então, eu penso nas coisas futuras. É que é uma diferença quando falo na vida de um cristão. Uma coisa são, vamos pensar assim, como eu como cristão devo pensar e fazer. Eu não quero ser abençoado por Deus. Eu não quero que Deus me ajude em todas as circunstâncias, seja na minha vida como família, na minha vida como profissional, na minha vida como empreendedor ou qual for, como eu gostaria ou como eu desejo que Deus me ajude a conduzir. Porque lembra, um ponto muito importante, tá? Que eu vou começar abordando aqui, dos nossos pensamentos, das nossas vidas, é como nós vemos a vida no dia a dia, tá? E isso está em Provérbios, isso lá no início de Provérbios, aqui nos ajuda a compreender um ponto bem importante. Eu diria que seria o ponto inicial de toda a nossa caminhada, tá? A primeira coisa que vem nesse Provérbios, vai no Provérbios 3, tá? E, e também começa no Provérbios 3 lá no início. Vamos começar desde o início, tá? Ele fala o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Veja como é que começa aqui. Ele começa dizendo o seguinte: olha, na tua carreira, na tua caminhada, nunca esqueça dos meus ensinos. Puxa, então, sim, observe tudo aquilo que Deus te ensinou, tem te ensinado dia a dia, para que em toda a sua jornada familiar, jornada no seu trabalho, né, na sua igreja, onde é que for, como que você deve observar as coisas, começando pelos ensinos do Senhor, porque Ele nos alerta inúmeras situações, situações que são adequadas e inadequadas, tá? E o teu coração, né, guarde os meus mandamentos. Ou seja, onde você estiver, que os mandamentos do Senhor estejam lá. Quais são os mandamentos do Senhor? Você vai ter apenas um único Deus, Ele, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Segundo, ele fala sobre imagens. E agora eu vou estender um pouco mais essas imagens. Ele falou bem claramente: não fará as imagens do que há no céu, na terra, e nem vai se prostrar diante delas. Eu sei que aí vai entrar uma questão do catolicismo, do budismo e o que for ali. Mas muitas pessoas idolatram até mesmo as coisas que têm. Eles idolatram o próprio carro, a própria casa e tudo isso. Então não inclui também isso, tá? Fala também sobre não usar o nome de Deus em vão. Sabe, brincadeiras que fazem no ambiente onde você está e você talvez aceite por uma questão política e não deveria. Guardar o sábado. Ah, mas isso aí, Deus, é uma outra conversa. Mas lembre-se, você precisa desse dia de descanso e santificar esse dia. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas o sábado foi feito para aquele descanso e para a santificação do Senhor. E digo para você, talvez a maior dificuldade da grande maioria é entender, e a minha também, entender o que é o santificar o sábado ao Senhor. É só realmente o descanso ou tem muito mais? Tem muito mais do que isso. Tá? Honrar pai e mãe, não furtar, não matar, não cobiçar as coisas do próximo, não adulterarás, não farás falso testemunho. Então, tudo isso faz parte do dia a dia que você tem que estar na sua mente. Porque o inimigo, de certa forma, muito mais ousado do que você imagina, vai te fazer tropeçar. E aí ele fala o seguinte: por fato de você carregar no seu coração. Lembra, filho meu, lembra Provérbios 23, 26. Eu vou lê-lo de volta, para vocês acharem que eu não, eu leio, eu quero que você leia, eu quero que você busque cada vez mais essa palavra. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Agora, usa essa palavra aqui
nesse ponto aqui. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Teu coração. Então, o que ele fala? Entrega, filho meu, o teu coração. Eu vou te mostrar os meus caminhos e você vai guardá-los no teu coração. Tá vendo aí? Tem sentido? Tem. O que é os caminhos? Começa pelos mandamentos. E ele fala, se assim você fizer, eles aumentarão os teus dias. Se você vive para Cristo, Cristo vai aumentar os seus dias. Por que ele faria isso? Porque você é, hoje, parte do processo em busca de novas pessoas. Sabe, você está como o que faz a colheita, ceifador. Você faz parte do momento de ceifar. Ceifadores, pessoas que estão na obra, buscando, mesmo diante dos seus trabalhos. Mas eu não sou um missionário, Washington, nem tenho esse chamado. Não. Você não é um missionário para ir em alguns lugares, mas no teu dia a dia você tem que ter um chamado. Um chamado que é para servir ao Senhor. E o Senhor, Ele olha para isso. Ele fala, olha lá, Ele está buscando. Ele está tentando trazer pessoas, Ele está vivendo, Ele está sendo minha testemunha. E Ele fala, eu vou aumentar os dias dele. E isso é possível. Deus controla muita coisa. Deus tem o controle de muitas coisas. Mas Ele usa tudo isso de uma maneira sensata, maneira justa, porque é assim que Ele trabalha. E Ele fala, te acrescentarão anos de vida e paz. Mas lembra que Jesus Cristo falou? Eu vos dou a minha paz, minha paz vos deixo. Mas não vos dou como o mundo dá. Então não confunda a paz dizendo, nossa, estou tranquilo. Não, a paz está no coração, porque os mandamentos estão ali. Porque você está seguindo conforme a vontade dele. Aflições você vai ter. Conflitos você vai ter. Tribulações você vai ter. Mas a paz no coração é inigualável. Nos primeiros séculos do cristianismo, muitas pessoas morreram decapitadas, morreram queimadas, foram colocadas diante de um coliseu, enfrentando animais ferozes, mas elas tinham uma coisa no coração. Elas estavam se tornaram mártires, porque não deixaram de louvar ao Senhor e ser testemunha do Senhor. E elas tinham algo muito importante no coração, a paz. Apesar de todo o medo, apesar de toda a dor, elas tinham a paz. Veja a diferença. Hoje muitas pessoas não enfrentam nada disso, mas não têm a paz. Veja a diferença. E ele fala o seguinte, não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas no teu pescoço, né? Seja benigno, seja realmente fiel. E escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E aí vem a que eu quero entrar mais profundamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies nos teus próprios entendimentos. E reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Vamos repetir aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração. Porque o teu coração precisa estar, para você dizer que está confiando no Senhor de todo o coração, você está colocando o quê? Os seus mandamentos. E agora minhas decisões, os meus caminhos serão conforme a vontade do Senhor. Às vezes a gente vai ser colocado em situações delicadas e difíceis. Mas confia no Senhor. Não te apoie nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Lembra disso. Agora eu vou voltar aonde eu quero falar para vocês. Por que eu falo todos os dias para vocês, olha, o dia de hoje importa. Por que o dia de hoje importa? Porque é no dia de hoje que eu começo a trabalhar no meu coração. É no dia de hoje que realmente eu busco ao Senhor para que nessa jornada que eu tenho pela frente, Ele me ajude a tomar as decisões,
Ele me ajude diante das dificuldades, me ajude diante das inúmeros desafios que eu vou ter. E que em tudo seja feita a vontade dele. Eu tenho que planejar os próximos dias? Tenho. Mas como sempre disse, são planos. E como é que eu devo planejar? Então agora vai lá em Tiago 4:13. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis. Olha aí, para mim e para você. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Veja bem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Agora eu te pergunto, eu inventei quando eu falo para vocês o dia de hoje importa? O dia de amanhã não te pertence? Olha que a palavra fala. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Aí ele vai começar a questionar o que é a vossa vida. E veja se não está certo. Veja se não está certo. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Veja, ao longo de muitos séculos, nós acabamos fazendo parte de um século. Fazemos parte de um século. Às vezes começamos a vida num século e terminamos no outro, que é o meu caso, o caso de muitas pessoas. Começamos a vida de um século e terminamos em outro século. Mas nós não chegamos, são poucas as pessoas que chegam a viver mais do que um século. E o mundo já tem muitos séculos. Ou seja, nós somos como realmente neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então significa que a vida aqui na Terra, ela é passageira. Ela é apenas transitória. Em continuidade ao texto, ele fala da seguinte forma: em vez de nós falarmos hoje ou amanhã iremos para a cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está vendo a diferença? Se o Senhor quiser, não só viveremos amanhã, depois de amanhã, como o próximo ano, como faremos também isso e aquilo. Está vendo onde está a diferença? Na submissão. Os meus planos pertencem a quem? Pertencem ao Senhor. Eles precisam ser abençoados pelo Senhor. Quando nós traçamos nossos planos, precisamos traçá-los entregando, Senhor, permita-me que assim seja feito. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu tenho um desafio muito grande. O sucesso desse desafio depende muito da bênção do Senhor, não só das minhas mãos, não só daquilo que eu vou fazer. Eu tenho que me preparar, mas na minha preparação tem um ponto importante: a oração, o convite ao Senhor, para que Ele me ajude nessa jornada. Já que a jornada caiu para mim, que o Senhor me ajude na jornada, que Ele esteja comigo, que Ele me mostre. Então, o que eu vou fazer hoje à tarde, o que eu vou fazer hoje de manhã, é muitas coisas, possivelmente pensando nesse planejamento. Mas eu não posso esquecer o dia de hoje. Eu não posso esquecer do que eu tenho que viver hoje. Eu não posso esquecer do tempo e da forma como vou viver hoje. Porque o dia de amanhã não me pertence. Mas se o Senhor quiser, e assim Ele permitir, amanhã eu pretendo executar muitas coisas. Mas depende do que é a vontade do Senhor. E Ele fala o seguinte: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ou seja, nós somos orgulhosos e arrogantes das nossas pretensões, sem sequer consultar ao Senhor. E ele fala que toda jactância, todo orgulho semelhante a essa vem do mal. Vem do mal. Pensa nisso. Esse orgulho que você tem vem do mal.
Essa história de querer pensar nas coisas futuras sem sequer consultar o Senhor vem do maligno no seu ouvido. Pensa nisso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quando nós realmente deveríamos buscar o Senhor e não estamos buscando, estamos pecando. Quando nós substituímos aquele momento, que devemos buscar o Senhor para o trabalho e outras coisas, estamos pecando. A nossa vida precisa ser pautada, guiada pelos caminhos do Senhor. Reconhece-o em todo o teu caminho e Ele vai ajustando as veredas. Ele vai te auxiliando e te ajudando. Mas Ele quer que você o convide para participar e que a tua vida e teu coração estejam cheios dos seus mandamentos, da sua presença. É isso que Ele quer, é o que Ele deseja na sua vida. Pense nisso. Que hoje você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e que Deus te abençoe em todos os momentos. Pensa nisso sempre. Em nome de Jesus. Amém.